Olá, sejam muito bem-vindos ao Carrinho Abandonado. O meu nome é Luís Guimarães e sou especialista em email marketing para e-commerce. E este é o podcast de conversas sobre e-commerce em Portugal. Todas as semanas trago um convidado especial para partilhar a sua experiência no comércio online e hoje tenho comigo o Paulo Félix, diretor de Business Development and Services da F-Câmara. Olá, Paulo, muito bem-vindo ao Carrinho Abandonado. Eu, Luís, obrigado pelo convite. Obrigado por teres aceito vir aqui e partilhar um bocado o que é a tua experiência com e-commerce, com lojas online e também o que é que falarmos aqui um bocadinho do que é que são as intenções, o que é que a F-Câmara também quer fazer, o que é que está a fazer aqui em vários setores do e-commerce. Mas antes de falar da F-Câmara, eu gostava de fazer uma pergunta mais pessoal, que é como é que tu foste parar a este mundo do e-commerce? É engraçado, né? Se você for olhar a minha história, ô Luís, primeiro que a minha formação não tem nada a ver com informática, nem digital, nem nada. Minha formação é de mecânica, né? Na área de produção. Qual era a minha intenção, né? Eu fiz secundário técnico em eletrônica, veja você, e a minha intenção depois de conhecer sistemas integrados e ERPs e coisas, SAPs da vida, eu sou. Você quer me ver feliz é me pôr numa fábrica. Eu adoro ambiente fabril. Gosto demais. E aí o que eu tinha ali pelos meus 20 e poucos anos é que eu queria ser um consultor especialista em manufatura. Né? E foi por isso que eu fui estudar produção. Aí por essas coisas da vida que acontecem, né? Eu tinha um papel ali no começo da carreira de consultor de RP, nas áreas mais administrativas e tal. E isso foi até 2005, mais ou menos, que quando eu fui introduzido à área de negócios, né? Numa empresa de tecnologia, que é hoje a maior empresa de tecnologia lá do Brasil e da América Latina. Aí eu saí da área puramente técnica e fui para a área de desenvolvimento de negócios, mas ainda muito envolvido no lance dos ERPs e sistemas de gestão e tudo mais. Eis que em 2014, ou seja, 10 anos atrás, eu recebi um convite da SAP no Brasil para integrar uma equipa nova que eles começavam a desenvolver e precisavam de ajuda com o entendimento daquilo que eram soluções em cloud. Ninguém conhecia aquilo lá na SAP, era uma coisa muito nova, tinham comprado um bocado de empresas e não sabiam. Muita gente não sabia se aquilo era de comer ou de passar no cabelo. Como é que né? haviam de juntar tudo? E uma dessas áreas, assim, daquelas coisas, eu fui contratado para trabalhar numa cena de RH, que era muito próxima, né? Softwares de RH, que eram SuccessFactors, que até hoje é um dos mais avançados do mundo. Mas depois eu fui parar na área de e-commerce, né? E assim, porque era uma área que tinha muita rotação e tal, e acabei me tornando especialista nisso, nessas voltas da vida que a gente não sabe exatamente como, nem busca. Eu era só um mero utilizador de e-commerce, né? Mas essa mudança toda profissional fez com que nos últimos 10 anos, boa parte do meu trabalho e das coisas que eu fiz tiveram, de maneira direta ou indireta, ligadas ao e-commerce, tanto no B2B quanto no B2C, e foi mais ou menos essa a história. Então são 10 anos nessa coisa 10 aí anos já. de... Conhecer alguma coisa, né? 10 anos já é uma vida, quase no digital é uma vida. E a F-Câmara, o que é que a F-Câmara quer fazer? O que é que propõe? Vocês estão há relativamente pouco tempo em Portugal, não é? Sim. No Brasil já têm muita força. Como é que, para quem não conhece a F-Câmara, o que é que a F-Câmara faz? Pronto, então vamos começar por isso, né? A F-Câmara começou com tantas outras empresas, numa vontade de empreendedorismo do fundador, que era executivo da Microsoft, Fábio Câmara, e depois, numa determinada altura, ele resolveu empreender, começou com uma empresa puramente técnica, né? Desenvolvimento de software e tudo mais. E por ter sempre sido
pautada por um perfil muito técnico, isso acabou com que as relações com os clientes fossem muito duradouras. A empresa tem 17 anos, nascida em São Paulo, e com clientes sempre entre as grandes empresas. Pode-se dizer quase que a F-Câmara nasceu no Walmart Brasil, no e-commerce do Walmart Brasil. Então, hoje, e aí a minha história se cruza com a história da F-Câmara já em Portugal, eu já vivi aqui. Tinha ouvido falar da F-Câmara em São Paulo, mas nunca tinha tido nenhuma proximidade. Mas as nossas histórias se cruzam no momento em que a F-Câmara começou a se posicionar como um agente de consolidação do mercado de prestadores de serviços digitais, empresas especialistas. Isso por conta da reputação toda que foi desenvolvida lá no Brasil. Pode-se dizer que sensivelmente nos últimos 5 anos, dos 10 maiores e-commerces do Brasil, que quase coincidentemente são os maiores da América Latina, 7 ou 8 foram ou são clientes da F-Câmara, em mais diferentes vertentes, não só digitais. E isso foi impulsionado e vem sendo impulsionado por uma colaboração muito estreita que resultou também no investimento por parte do Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina e um dos maiores do mundo, que se tornou um parceiro estratégico nesse processo de consolidação. Então, dentro desse processo de consolidação, obviamente que existe um teatro de operações no Brasil, é evidente, é um mercado cativo, é o mercado mais importante que nós temos hoje, mas essa história passa também por realizar um processo de crescimento e consolidação em outros mercados. E as nossas histórias se cruzam a partir do momento que participei de alguma forma disso, de Portugal ser a ponta de lança para o mundo não Américas, né? Então, acho que a coisa vai por aí. Nós estabelecemos a empresa aqui 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. O tempo voa, né? A gente já está acabando o primeiro trimestre quando a gente está gravando isso aqui. Então, 2 anos e meio atrás quase. Temos já algumas histórias aqui de sucesso. Eu sou responsável pela parte orgânica da operação, né? Então, basicamente, vendas e entregas, né? Tá comigo, sob a minha responsabilidade. E nós temos, então, procurado trazer ao mercado, nas dimensões, e falando especificamente do e-commerce, um conjunto de especialidades, de casos, histórias e referências que nós tivemos, seja no âmbito de hard tech, né, ou seja, desenvolvimento de plataformas e tudo mais, mas também e principalmente no sentido de arquitetura tecnológica e de utilização da tecnologia, porque o que nós estamos vendo é o seguinte, Luiz, primeiro, um ambiente super complexo, nem vou falar do ambiente de negócios, né? Juros, inflação, esquece isso aqui é uma guerra à parte. Mas se a gente olhar para dentro das empresas, cara, você tem duas questões. Primeiro, um ambiente tecnológico complexo, e é fácil, né? Você pode ser profissional da área também, você pode chegar em qualquer empresa, pequena, média ou grande, numa área de e-commerce, você vai achar 20, 25 aplicações diferentes, né? Tá tudo a um login e senha e um cartão de crédito de distância, né? Do outro lado, com esse monte de aplicações, começam a surgir desafios de parceiros de serviços, de skills mesmo, né? E a gente começou a enxergar, nós temos a possibilidade e as competências, com 1.300 pessoas que fazem parte do grupo hoje, mais ou menos, de ser um agente de simplificação para o cliente. Ou seja, ao invés dele precisar contar com 15, 20, 30 parceiros, alguns clientes nossos, algum tempo atrás, contavam com 80 parceiros diferentes, nós conseguimos reunir um conjunto de capacidades que, ao invés do cliente poder precisar ter 40, 10, 20, pode ter 3, 4 grandes, e nós temos condições e as valências para ser um desses 3, 4 grandes, integrando competências para tirar
eliminar praticamente a entropia entre parceiros e a entropia entre projetos, fazer com que as coisas fluam mais rapidamente e ajudar o cliente a tomar melhores decisões de adoção tecnológica, ou seja, olhar melhor para o que tem, se usa bem o que tem, ao invés de buscar coisas novas e colocar coisas novas de forma inteligente sobre aquilo que já está construído. Se tiver que refazer alguma coisa, se refaça, né? Mas sempre numa ótica de otimização do investimento e do tempo, né? Ok, então se o cliente já tiver plataformas, já tiver tecnologia, vocês não impõem uma tecnologia vossa, vocês vão olhar para aquilo que o cliente tem e otimizar essa Exato. tecnologia. Vou te dar um exemplo de um projeto que nós fechamos agora na região de Aveiro. Né? É uma indústria, essa indústria ela tem uma operação de D2C, ou seja, ela vende direto ao consumidor em adição à estrutura de B2B. Uhum. E para essa estrutura de D2C, ela contratou o Salesforce Marketing. Indiscutível, boa plataforma. Não há que se discutir sobre isso. Você pode questionar se é a plataforma mais adequada para o uso concreto, né? Mas que é boa, é boa. Pronto. Sim. Quando a gente chegou lá, qual a frustração do CFO? Paga uma pipa de massa por isso e não uso. No fundo, eles estavam usando o Salesforce Marketing para ser tipo um MailChimp muito caro, né? Então, e aí você vai, pergunta a resposta. Quem nunca, né? Quem nunca? A abordagem mais óbvia seria, troca o Salesforce, então, né? Usa o MailChimp. Tá bom, só que ele tá no meio do engajamento de 4 anos ou 3 anos. Então, um contrato que você não pode romper. Então, você vai fazer o quê? Senta e chora, usa desse jeito mesmo, ou tenta usar melhor aquilo que já tem e que você vai ter que contar por pelo menos mais 1 ano e meio, 2. Claro. Né? Então, nós estamos, nesse momento, executando um projeto exatamente para ajudar o cliente a criar um roadmap técnico e de adoção, então nas duas frentes, então é tecnologia e negócios, para que ele possa utilizar a ferramenta que ele já tem para no fim, o que ele quer? Ele não está reclamando que o Salesforce é caro, ele está reclamando que o Salesforce é caro porque não produz resultados de venda. E é essa agenda que nós estamos construindo agora com esse cliente. Então, esse primeiro projeto é um projeto de assessment. Daqui a pouco nós vamos apresentar um projeto efetivamente de melhorias ao Salesforce. Já tem algumas coisas mapeadas. E aí, depois o cliente pode contar conosco para só fazer a parte tecnológica, para fazer a parte tecnológica e também operar o Salesforce por ele, se tiver curto de equipe, ou se precisar de mais braços, ou mais ajuda para criar segmentos, uma ajuda analítica, né? E aí nós definimos o engajamento, a medida e a necessidade de cada cliente. Bom. Portanto, o tipo de cliente que vocês trabalham, então, é um tipo de cliente já com alguma estrutura, que já tem um nível de negócio, um volume de negócio já alto, ou vocês também trabalham com um pequeno cliente que acabou de abrir a sua loja online num Shopify da vida? O nosso não é o vosso tipo de o nosso modelo ele tem mais fit com quem já opera. Obviamente que nós já participamos de startups. Okay. Um dos nossos primeiros clientes em Portugal, por acaso, foi uma startup de Braga, né? E que e estamos ok com isso, mas em regra os nossos clientes são empresas, primeiro, são empresas da economia tradicional, ou seja, são retalhistas, são indústrias, a banca, seguros, empresas relacionadas ao ecossistema de mobilidade, logística e transportes, dentro desse universo. São empresas tradicionais, não são marcas nativas digitais. Né? Segundo, são empresas que precisam criar tração, cadência e velocidade no processo de transformação digital. Isso pode envolver tanto o front do cliente, aqui falando especificamente de e-commerce, pode envolver troca de plataforma, pode envolver desenvolver plataforma nova, pode envolver apenas uma intervenção de usabilidade, UX, UI, por aí vai, ou, olhando para baixo, inteligência de CRM, integrações, back-end, front-end e tudo mais. O cliente muito pequeno, ou o cliente que
existe cliente pequeno, existe empresa que está pequena, né? E essa empresa que está pequena, ela precisa de uma característica de prestador de serviço que nós não conseguimos mais ter, né? Hoje nós realmente, tipicamente, nos engajamos com empresas que se pode chamar de médio porte ou de grande porte, por causa dessa personalização do nível de serviço que é aplicada para cada engajamento, para cada cliente. Portanto, e nessas empresas médias e grandes, que estão médias e grandes, não é? As outras estão pequenas, aprendi isso agora. Vocês conseguem ajudar desde a componente logística até à componente de venda e fidelização dos clientes. Portanto, tudo o que tem a ver com tecnologia dentro daquele cliente, vocês são podem se apresentar como um suporte, independentemente do nível de cada uma das plataformas. Exato, que eu diria que são 3 blocos, né? O primeiro bloco é o bloco de tecnologia, é o bloco onde a empresa nasceu, é onde a gente tem um sotaque, uma vocação muito fortes. Agora, mais recentemente, nós tivemos a adição de boas capacidades relacionadas a growth, ou seja, tá bom. E é engraçado porque uma coisa puxa a outra, né? É o caso desse cliente que eu te comentei de Aveiro, ou seja, o problema dele não é de tecnologia, o problema dele é de growth, ele não cresce, ele não consegue crescer. E aí, a hora que você vai ver, uma das causas raiz, não é a única, mas é uma delas, ele não consegue, por meio da tecnologia, operacionalizar uma estratégia de negócio que permita com que ele atinja os resultados de venda desejados ou esperados. Então, a discussão começou no growth. Mas a hora que a gente foi ver, não dava para trabalhar o growth sem trabalhar o tech. Então, nós temos essa ambidestria, nós conseguimos olhar para os dois lados e chegar para o cliente e dizer, olha, querido cliente, eu posso até te propor o seguinte, vou fazer campanha paga, Google Ads, blá, 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 blá. Ok. Agora, porque o seu CRM não funciona como um CRM. Exato. Então, o que vai acontecer? É o tal... É o tal efeito margem negativa, né? Quanto mais eu vendo, mais eu perco. Porque se eu sempre preciso pagar para falar com pessoas que eu já conheço, isso vai derrubar a sua margem, o seu lucro bruto, né? Então, claro. Na hora que a gente parou e discutiu isso com o CFO, ele falou, pô, é verdade. Então, como que sugere? Nossa sugestão vamos começar por uma base de CRM que você já tem, botar isso aqui para funcionar, porque quando nós começarmos a trazer novos clientes, novos nomes e tudo mais, a gente consegue potenciar isso aqui de duas formas. Primeiro, jogar com a taxa de conversão. Nem todo mundo aliás, a menor parte das pessoas que entram no seu site compram, né? Então, convém que eu conheça as pessoas que venham para o meu site para que eu possa sensibilizá-las depois, sem precisar pagar campanha. E, para as pessoas que eu já conheço, que eu possa, sim, sensibilizá-las de forma estruturada e orquestrada, sem fazer blast de e-mail igual para todo mundo, para que eu possa aumentar o LTV do cliente ao longo do tempo. E aí sim eu começo a ter uma operação que, do ponto de vista financeiro, é sustentada, né, no e-commerce. Não sentes, eu sinto isso e tu passaste pela SAP, acho que a SAP é um excelente exemplo no passado disso também, no início da implementação dos RPs. Muitas empresas têm a ideia de que quando adotam uma tecnologia, aquilo vai salvar. Não é? E não se preocupam com o que está por trás da tecnologia, o que está na base, que são os processos, são as pessoas, é a forma de trabalhar, é o negócio. Não, a tecnologia é que vai salvar. E eu recordo-me no início, quando eu andava na universidade, foi ali início do ano 2000, 2001, 2002, por ali, a implementação de SAP estava muito em força, não é? E todas as empresas, eu lembro-me de falarmos de casos na universidade que era precisamente sobre isso, que era, as empresas compravam SAP, punham grandes projetos de SAP, investiam milhares de euros na instalação de SAP, e depois os projetos davam todos barraca porque
as empresas não estavam preparadas, nem faziam o processo de mudança e de adoção necessário para implementar aquela tecnologia. E o que eu vejo, não é, andando agora 20 anos para a frente e olhando para aquilo que são as tecnologias que existem agora, quer seja de e-commerce, quer seja de marketing digital, quer seja agora a inteligência artificial que também começa aí a dar grandes passos, eu vejo as empresas a cometerem o mesmo erro, que é: vem uma nova tecnologia, isto vai salvar, vai pôr a empresa a faturar milhões, mas depois não tem, se fores à base, os processos ou estão mal elaborados, ou não existem, ou as pessoas não sabem como é que se hão de organizar. Vocês sentem isso também na vossa realidade? Uma palavra que nós começamos a usar já faz uns 2 anos, isso aqui, com 2 palavras que são importantes para nós. Primeiro, adoção. Ao invés de falar de novas tecnologias, tal assim, adoção. Quando eu digo adoção, quer dizer efetivamente utilizar aquilo que se deseja utilizar, especialmente aquilo que já está, né? Primeiro lugar é isso. O segundo é cocriação. Porque, vamos lá, por mais que nós temos uma equipe super qualificada em termos de e-commerce, no fundo ninguém conhece melhor o cliente que o próprio cliente. Né? É muita arrogância do nosso lado achar que, do nosso lado, qualquer prestador de serviço, achar que pode chegar a uma empresa e simplesmente dizer: agora faça a luz, é assim que você deve operar, porque esse é o jeito certo. Repara, eu não sei qual é o jeito certo à partida, porque eu não conheço a cultura interna da empresa, eu não conheço a organização, quais são os esquemas de poder, quem são as pessoas de referência, e tudo isso são elementos cruciais na adoção de qualquer tecnologia. Olha só, e é engraçado que você tocou num ponto, que tem apresentações, eu já fui professor universitário, e exatamente na área de RP, e uma das coisas que estava nas primeiras aulas ali que eu discutia com os alunos era exatamente a tal da tríade, né, que nós temos, que é tecnologia, pessoas e processos. Isso é um clássico, né? Quando você fala de adoção de tecnologia, gestão de projetos, é um clássico, assim, tecnologia, pessoas e processos. Só que agora tem o tal do ChatGPT, ou as IAs generativas, e tem um problema com as IAs generativas. Qual que é o problema das IAs generativas? Não é que ela pensa, mas ela cria coisas. E aconteceu faz pouco tempo. A Air Canada perdeu um processo judicial porque eles implementaram o chatbot como se fosse uma ferramenta, um chatbot baseado em tecnologia generativa. E o chatbot inventou lá uma política de reembolso. E aí, quando o cliente foi querer cumprir, a Air Canada disse assim: não, desculpe lá, isso aqui foi um erro do sistema. Só que a generativa você não programa. Ele não é programável, ele só é no máximo treinável. E esse bicho tem ideias. Foi processado, foi a juízo, Air Canada perdeu. São as chamadas... Isso. São as alucinações, exato. Não é? E as alucinações não vão deixar de acontecer. Então a pergunta é: o bot estava errado? Não. O errado estava a adoção do bot. Primeiro, a forma como o bot foi adotado naquele contexto em particular. Então, cada pedaço de tecnologia, cada componente tecnológico, ele pode ter aplicações e benefícios diferentes para clientes diferentes. Assim como não há resposta certa, você já deve ter ouvido isso zilhões de vezes, para a pergunta: qual é a melhor plataforma? Sei lá, meu. Não sei. Qual é o melhor CRM? Pô, CRM, Salesforce. É um CRM espetacular. Agora, voltando para o mundo SAP, nós acabamos de nos tornar o primeiro parceiro SAP Emarsys em Portugal. E um dos primeiros na Europa. Por quê? Porque nós acreditamos que para um conjunto razoável de empresas, o Emarsys pode ser uma resposta potencialmente melhor que o Salesforce. Isso é absoluto? Não é. Existe um outro conjunto importante de empresas em que o Salesforce vai ser muito melhor que o Emarsys. Então, o que nós sempre procuramos fazer é ter uma abordagem como companhia
a gente fala de agnóstica, né? Ou seja, não, não é assim, Eu estou sempre a dizer isso aos cara, meus clientes. Nós somos agnósticos em relação a isso. tanto me faz, desde que te sirva. E o trabalho que nós fazemos também é precisamente esse, é analisar e perceber qual é a melhor tecnologia para ti. Se tens 1000 contactos, Isso. há de ser uma. Se tens 10.000, há de ser outra. Se tens 100 E mil, tem o há de econômico ser do outra. negócio, né? É isso. Também, que é outra E coisa. qual é a Cara, eu utilização? faço vendas. Pô, eu vendo Qual é o coisas de, budget sei que lá, tens? ticket médio de 10 euros com margem de 10%. Fala, putz, meu, você tem que ser super curto. Você tem que ser inteligente do ponto de vista de budget, para tudo, né? Ah, não, eu tenho um ticket médio de 300 euros com uma margem média, de 70%, né? Nossa, que lindo. Porra, aí dá para fazer muito mais coisas, né? Mas não, eu tenho essa margem linda, mas eu faço 3 vendas por dia. Putz. Não, tenho essa margem horrorosa, mas eu vendo 1 milhão de pedidos por dia. Aí alguma coisa. Também. Você percebe? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e é assim que nós olhamos, quer dizer, olha para o contexto, para o cenário, para os casos de referência, sem reinventar a roda, mas tentando co-criar com o cliente a partir da experiência dele com o negócio e da nossa com um conjunto alargado de tecnologias e cases em diferentes setores. Olha, e daquilo que tem sido a vossa experiência, e há vários estudos e várias indicações nesse sentido, o e-commerce está a explodir, mas vocês têm sentido mais a explosão de lojas online simples, não é? Loja online normal, ou também estão a sentir o crescimento dos marketplaces? Vocês estão a fazer algum trabalho aí nessa área da criação de marketplaces, não é? De alguém que queira criar um marketplace. Queres falar um bocadinho sobre esse trabalho que vocês têm desenvolvido? O pessoal de tecnologia é pródigo em criar hypes de coisas, né? Cada hora é uma hype diferente, né? Cara, eu acho engraçado. Depois de um tempo, você vai ficando meio experiente, né? No meu caso, outro dia eu me peguei fazendo contas, estamos em 2024, eu tenho 26 anos de experiência profissional, né? 44 anos já deu para ver algumas coisas. Cara, primeiro, marketplace como tecnologia, né? Como componentes tecnológicos, não é uma resposta para qualquer setor. Há setores em que não faz sentido e negócios em que não fazem sentido. Agora, há um conjunto de setores e casos, e nós temos visto uma apetência crescente para esse tema no B2B, em que isso faz muito sentido. Então, nós começamos a observar isso no mercado brasileiro há 3 anos atrás, mais ou menos. Foi quando foi feito um investimento numa startup chamada Omnica. O que a Omnica faz? Ela é um motor do marketplace, né? Porque o que acontecia até então? O que acontece até então? Hoje existem aí duas plataformas principais para marketplace no mundo, né? As duas são francesas, as duas são de origem francesa, que é onde o modelo de marketplace meio que começou a funcionar de forma mais estruturada. De maneira geral, você pode dizer com essas duas plataformas que para começar a discutir um projeto, você precisa ter 1 milhão de euros na carteira disponíveis, né? Você vai pagar lá 400, 500 mil euros de subscrição anual de software, mais uns 400, 600 mil euros de implementação de software, e você não vendeu 1 cêntimo. Né? Isso aí é só para colocar o marketplace para funcionar. Depois tem que trazer seller, tem que cadastrar produto, tem que trazer tráfego, e eu nem falei do front-end ainda, né? Ou seja, partindo do princípio que o front-end está lá. E aí, alguns utilizadores dessa plataforma principal aí, no Brasil, eles olharam e falaram assim, pô, a gente gasta uma pipa de massa com isso aqui. Usa 50% das capacidades, se muito, né? E a conta não fecha.
E aí eles tiveram a ideia de criar esse Seller Center, que é o Omnicar, que depois veio se tornar uma empresa como é hoje, a data de hoje, controlada pela F-Câmara. A F-Câmara não é proprietário exclusivo da empresa, mas é o principal acionista. Então, com o Omnicar, o que a gente tem feito no Brasil e começa a trazer essa proposta para cá, temos algumas discussões em andamento aqui em Portugal, na Espanha e na Holanda, é exatamente isso. Quer dizer, quer fazer um marketplace. Para quê? Quais são as categorias? Qual é o objetivo? É aprofundamento de categoria? Novas categorias? São as duas coisas? Você vai usar isso num caso B2C, B2B2C, B2B puro? Como é que é? E aí nós conseguimos articular, de novo, a ideia da integração, né? Uma proposta para o cliente que vai desde a implementação da plataforma de e-commerce, mesmo, 1P, passa pela implementação do Omnicar como motor de Seller Center e pode chegar até a operacionalização, a estratégia de operacionalização das campanhas digitais, tanto para adquirir tráfego numa veia orgânica ou numa veia paga, quanto para adquirir sellers. Então, nós tivemos recentemente 3, 4 projetos no Brasil em que nós começamos, aí foi o contrário. A gente começou pela tecnologia, com o Omnicar, e aí o projeto ficou pronto rápido, né? Porque com Magento, Adobe Commerce e Vtex, as integrações estão prontas já. Com o Salesforce está em desenvolvimento e com o SAP está na calha também. Mas assim, um dos projetos ficou pronto em 30 dias de adoção do Seller Center. Tecnicamente está pronto, mas e aí? Agora preciso de seller, né? Então preciso correr com sellers. Né? O desafio nos marketplaces está precisamente aí, não é? Porque para uma loja online só tens que ir buscar um tipo de utilizador, que é o cliente. Para um marketplace tens que ir buscar dois. Tens que ir buscar o seller e tens que ir buscar o cliente. Portanto, o desafio é sempre a dobrar. Exatamente. E tem uma questão aqui, o Luiz, que é a seguinte. O seller é um B2B, então eu preciso, primeiro, verificar se aquela empresa existe. Se ela está apta a vender comigo. E aí cada uma tem os seus critérios de aceitação, né? Alguns mais baixos, outros mais altos, mas há critérios sempre de aceitação. Depois, catálogo de produtos. A curadoria do catálogo de produtos é um tema crítico em marketplace. Imagina, você quer o quê? Você quer uma experiência à la El Corte Inglês, à la Farfetch, né? Você é super íntegra do ponto de vista de catálogo, ou você quer uma experiência AliExpress, que você vai procurar, sei lá, Samsung A30. Você vê 45 páginas do mesmo telefone, né? Umas com 2 sellers, outras com 3 sellers, cada uma com uma descrição diferente, tudo bagunçado. Então, todos esses são temas que têm um lado de tecnologia, tem um lado de operação, tem um lado de negócio. A gente começa, nesse caso, pela tecnologia, mas com frequência a gente é chamado para ajudar nos outros dois. Porque o cliente está acostumado a vender um P, mas a hora que chega no 3P é um bicho diferente, ele não sabe lidar com aquilo. Ele não sabe adquirir sellers, ele não sabe como fazer o onboarding do seller, e o onboarding do seller, né? Quer dizer, o que é o onboarding do seller? Fazer com que ele esteja apto a vender rapidamente. Ou bem, fazer com que ele esteja apto a vender. Ponto. Rapidamente é um desejo. O quão mais rápido eu faço isso é o quão mais rápido eu vou ter capacidade de monetizar o negócio. Então, essas são capacidades que nós conseguimos adicionar ao cliente para ajudá-lo numa perspectiva de concretização do modelo de negócio. Eu não vou... Hoje, nós ainda não conseguimos dizer para o cliente se estrategicamente, à luz do setor dele, isso é uma tendência, tal, se esse é o caminho a perseguir, mas a partir do momento que ele tem a intenção estratégica de implementar, nós conseguimos fazer tudo isso, ou seja, desde só colocar a tecnologia para funcionar, ou ajudá-lo de forma continuada com tecnologia, growth e operação, nessa que a gente chama de jornada toda de marketplace. Porque são competências diferentes às quais ele não está habituado, né?
Boa, boa. Vocês têm aí muito desafio para resolver nas organizações. Já dá, dá para perceber. Quer do lado da F-Câmara, quer do lado da Omnica. Há aí mesmo muito para fazer. Olha, nós estamos aqui a caminhar para o final do nosso tempo. Uma das questões que eu gostava de perceber, e contigo, já tens bastantes anos de e-commerce e de experiência com tecnologia. Quem são as tuas principais referências? Alguma marca, alguma pessoa, alguma empresa para quem tu olhes e digas, ok, eu gostava, ou este é um modelo com o qual eu me identifico e acho que a F-Câmara deve seguir, ou deve estar a olhar para ali, ou então não, mais pessoal e dizer, pode até nem ter nada a ver com tecnologia e dizer assim, olha, o que esta marca faz para mim é espetacular e eu gosto do que eles fazem. Cara, é engraçado, né? Apple desperta ódio e amor, né? Dizem que o ódio é o lado reverso do amor, né? É uma marca de tribo, não é? É uma marca de tribo. Eu admiro muitas coisas na Apple. Não sou utilizador de Apple, pessoalmente não gosto. Não me adaptei, não é que eu não gosto. Eu não me adaptei. Já tive iPhone, já tive Mac e tudo mais, não funcionou para mim. Talvez porque eu use muito Excel, sei lá, mas pode ser isso. Mas eu acho que a Apple consegue, vem conseguindo. Eu acho que perdeu um pouco dessa capacidade, aí já vou referir um pouco disso. Mas eu acho que ela é uma referência do ponto de vista de harmonia de design. Quando eu digo design, eu não estou falando de beleza, né? Sim. Eu estou falando de fazer... É a utilização, não é? Na utilização. Fazer as coisas funcionarem bem juntas, né? A plataforma é o Windows com Android, né? Se eu comparar hoje com quando eu comecei a ter smartphone, que eu acho que foi 2010 ou qualquer coisa assim, um pouco antes, talvez. Era preciso quase ser programador para ter Android. Era puxado. Eu cheguei a ter Android nessa altura. Eu tinha um Motorola que abria. Na verdade, ele fazia assim, era um slide, tinha um teclado, era um Moto sei lá o quê. Cara, primeiro que aquilo lá já era um exercício de levar, né? Depois, para fazer, a hora que nada conversava com nada, né? Não conversava contatos direito, com agenda, era muito ruim a integração. Eu acho que nesse sentido, a Apple, ela é um caso muito interessante, né? Mas acho que é muito lugar comum você falar de Apple e Amazon. Por quê? Porque a Apple, Amazon, Microsoft e tudo mais, porque, cara, esses caras estão sentados numa montanha de dinheiro tão grande, tão grande, tão grande, que eles podem fazer a asneira que eles quiserem e, na verdade, assim, algum estagiário vai levar uma bronca. Porque é muito dinheiro, então dá para fazer muita bobagem, né? Dá para fazer mais bobagem do que coisa certa com muito dinheiro, diga-se de passagem. Mas essa disponibilidade econômica não está ao alcance da maioria absoluta das empresas no planeta, né? Então eu prefiro olhar para casos que se desenrascam bem com pouco, né? E com inteligência, mais do que com pouco, acho que com inteligência. O que a gente tem procurado fazer aqui na F-Câmara é tentar combinar, e são dois universos difíceis de combinar, mas é tentar combinar um espírito de boutique, no sentido de personalização, né? Ou seja, oferecer realmente um serviço personalizado ao cliente, com excelência técnica. A vocação da empresa não é uma vocação de vendas, não é uma empresa vendedora, e sim uma vocação de excelência em serviço. Eventualmente se não tivesse uma vocação mais de vendas, podíamos crescer até mais rápido, né? Mas não é o mood da companhia, e acho que é muito bem para uma empresa de serviços. Ao mesmo tempo, sim, a gente tem, por tudo aquilo que eu te falei, em relação à nossa ambição de ser esse agente de consolidação do setor e
de uma forma positiva, não absortiva, né? Não abduzir empresas, e sim trazê-las para um conceito de ecossistema, de colaboração e tudo mais, manter esse espírito de boutique com personalização, com intimidade do cliente e, ao mesmo tempo, crescer em velocidade com força, são esses dois mundos que não são antagônicos, mas que são bem desafiador reconciliá-los. Difíceis né? de tudo. E é um pouco disso que nós temos procurado imprimir aqui, até aqui com sucesso, mas cada vez que você cresce mais, vai ficando mais difícil fazer isso, né? E aí nós mesmos, para dentro da nossa quintinha aqui, temos que olhar também para possibilidades que hoje tecnologias como a IA generativa, que tem que se falar toda hora, mas de fato ela abre oportunidades, né? A coisa Sim, claro. que eu gosto do pessoal que diz o eat your own dog food, né? Ou seja, a gente procura fazer dentro de casa aquilo que a gente fala para os clientes fazerem. Então, agora nós estamos exatamente nesse processo de revisitar como nós fazemos as coisas para entender quais são as oportunidades concretas de ou pilotar ou adotar de forma mais ostensiva elementos. Podem ser de inteligência artificial generativa também, né? Mas aprofundar a digitalização para preservar essas duas coisas, ou seja, esse espírito de boutique, de ter intimidade e excelência técnica na prestação do serviço para o cliente, no desenvolvimento da solução, e, ao mesmo tempo, um ritmo de crescimento que envolve múltiplas geografias, envolve aquisição de empresas, integração de culturas e tudo mais. Tem meia dúzia de coisas para fazer nos próximos anos aí. Já falta pouco para chegarem a ser uma Amazon. Como uma Amazon. Olha, há duas questões que eu deixo sempre aqui aos nossos convidados, e que são duas questões metafóricas, mas que têm a ver com o nome do nosso podcast, que é o Carrinho Abandonado. E gostava de te perguntar, dentro daquilo que é a tua experiência ou aquilo que tu observas também a acontecer no mercado, o que é que tu deixavas abandonado no carrinho? Tem que ser uma coisa minha ou não? Pode ser... Não, pode ser do aquilo que tu observas. Que é uma prática no mercado, por exemplo. Puxa vida, eu acho que... Sabe uma coisa que me incomoda? Isso foi tema de umas reuniões hoje, porque aconteceu mais de uma vez e em geografias diferentes. Acho que é o ghosting, cara. Né, assim, tem gente que some. Eu acho que... Sei lá o que acontece, pessoas... Não é só os do Tinder, não é? São, só rapaz, eu achei que fosse, mas não são. Eu acho muito feio isso, assim, para ser sincero, eu acho uma falta de respeito tremenda, porque não tem problema nenhum as pessoas não fazerem coisas, ou não quererem fazer coisas, ou acharem que não é o momento. Ou não quererem a proposta, ou não faz, parece que... É só dizer, né? Assim como há vezes que, repara, há vezes em que eventualmente nós não conseguimos responder alguma coisa, né? Para o cliente, o que eu vou fazer? Vou sumir? Não, né? E eu acho... É mais um tempo. Essa coisa do ghosting eu deixava no meu carrinho lá, abandonava ele. Pagava os cookies, inclusive. Bom. Tô contigo. Olha, e agora no outro sentido, o que é que tu recuperavas do carrinho? Cara, eu já recuperei, na verdade, né? Mas eu gosto muito de proximidade, sabe? Eu acho assim, o meu background, a minha experiência, eles são tem muito de tecnologia, mas essencialmente com serviços, né? E isso leva a uma questão que é o desenvolvimento da relação de confiança. Eu acho, cara, sei lá, minha experiência pelo menos diz, que isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, que é se falar, você está em Braga, estou aqui em Oeiras. É
é um jeito prático da gente se encontrar, gravar coisas, fazer coisas incríveis, tal, óbvio. Eu acho que é super conveniente, eu uso isso só o dia inteiro, né? Mas eu acho que nada substitui a proximidade. E eu acho que a próxima fronteira da digitalização, principalmente com essa cena toda de inteligência artificial, está menos no digital e mais no componente humano, né? E eu acho que é isso que a gente tem que recuperar do carrinho, ou seja, a tecnologia pela tecnologia, ela não serve a propósito nenhum. A tecnologia tem que servir a um propósito. E o propósito, ele é ditado não pela tecnologia, nem pelas features, nem pelos nadas, é ditado por nós. E é isso que eu acho que a gente deve recuperar do carrinho, que é a humanização da tecnologia, né? Para o benefício dos acionistas, dos negócios, dos funcionários, das empresas e, em última análise, do benefício da sociedade. Senão, nós vamos fazer tecnologia, inventar coisas, implementar coisas, para quê? Para nada? Para alguém? Para ela mesma usar? Né? Então, eu acho que era isso que eu... ter alguém trazia ocupado. Isso pro carrinho. Muito bom, muito bom. Olha, muito obrigado. Eu pedia também que deixasse aqui uma partilha para os profissionais de e-commerce, um livro, um recurso, alguma coisa que tu gostasses de deixar para quem ouve. Tem fontes de informação que eu gosto muito, né? O primeiro é um site chamado Statistia, né? Porque ele tem uma coisa bem abrangente de dados e informações, mas uma outra coisa que eu acho chocante também, que eu gosto de acompanhar, é o desenvolvimento da tecnologia, né? Porque hoje é tão difícil você escolher tecnologia, com tanta tecnologia é tão difícil escolher, porque tem muito. Porque tem muito. Tudo é tecnologia. Né? Sei lá, se você pegar uma empresa de investimentos chamada LumaScape, ela faz já desde 2014. Eles fazem um mapa de tecnologia. Tem para marketing, para commerce, para não sei o que e tal. Se você olhar os de 2014, desde que eu acompanho, era uma página com, sei lá, 100 logos, era mais ou menos desse tamanho. Se você olhar o de hoje, cara, o logo é desse tamanho, assim, você precisa de uma lente de aumento, uma lupa e fazer zoom para conseguir enxergar o que está escrito ali, sabe? Então, eu acho que são fontes interessantes, mas principalmente para a gente lembrar, e já faço a última recomendação, e paro, do seguinte, cara, tecnologia tem de tudo para todo mundo. É por isso que eu gosto do empirismo, sabe? Que é assim, a teoria é importante, a sedimentação teórica, conceitual, é importante a gente saber o fundamento daquilo pelo qual nós estamos fazendo, né? Cara, mas nada manda mais do que a prática, assim. Nada. A prática é tudo. Se a gente não colocar, se a gente não coloca as coisas para funcionar, ou pelo menos para tentar funcionar, a gente não vai gerar aprendizado real nenhum. Vamos só aqui brincar de comentador, só. Mais nada, e não provoca efeito. O que provoca efeito é o movimento com intencionalidade, né? E eu acho que nesse sentido, numa viajada aqui, eu acho que o estoicismo, né? Estudar o estoicismo faz muito bem, ler as cartas de Sêneca, por exemplo, dessa filosofia sobre a vida, tal, mas essa filosofia num sentido muito prático, ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que eu posso fazer dentro do meu raio de ação, não esperar que o mundo mude. Certo. Eu tenho que mudar o meu pedaço do mundo de acordo com aquilo que eu acredito e quero, né? E aí, o que eu não posso controlar está auto-explicado, não posso controlar, pronto, tenho que reagir e me adaptar. Fazer o que está ao meu alcance. Muito bom, muito bom. Paulo, excelente conversa, muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui no podcast. Para quem nos ouve, passem pelo site da F-Câmara, fcamara.com, e vejam como é que esta empresa está a impulsionar o ecossistema do e-commerce, da tecnologia. Foi uma bela conversa sobre tecnologia. Voltamos no próximo episódio com mais um convidado para falar de e-commerce em Portugal. Obrigado, Paulo. Obrigado. E até à próxima.